que eu fosse gerado em seio da minha mãe, tu já tinha me escolhido e consagrado. Eu queria começar colocando essa história em pauta. Deus marca encontros que a gente nem sabe como serão. Há muitos anos encontrei essa pessoa que virou meu amigo, que entrou na minha casa, na minha família, e depois de tantos anos se tornou um filho em adoração. E alguns dias atrás, ele falou comigo que tinha vontade de compor uma música comigo, que falasse um pouco da história dele. Para a graça de Deus, ele mandou o que ele pensava e o Espírito Santo me inspirou em fazer essa música. Hoje, esse meu prediscípulo me enche de alegria ao vê-lo, ao vê-lo encontrado, com a razão da minha vida, com o meu amor primeiro, meu Yeshua. E hoje, o Yeshua dele também. Escutem. Caminhos, buscas, tentativas, como tentei. Pensei que era certo, mas impuro fiquei. Até parecia adoração. Que ilusão. Sem me dar conta, houve um encontro. Me deparei com um chamado e me transformei. Foi uma incrível descoberta. Você se fez encontrar, inesperando sem desistir. Me acolheu, me amparou, me amou. Por isso aqui estou, a adorar-te, meu Senhor. Daqui não sairei, porque em adoração é vida em minha vocação. Me encontrei, meu amor. Beijo, Cris, no teu coração. Caminhos, buscas, tentativas, como tentei. Pensei que era certo, mas impuro fiquei. Até parecia adoração. Que ilusão. Sem me dar conta, houve um encontro. Me deparei com um chamado e me transformei. Foi uma incrível descoberta. Você se fez encontrar, inesperando sem desistir. Me acolheu, me amparou, me amou. Por isso aqui estou, para adorar-te, meu Senhor. Foi uma incrível descoberta. Você se fez encontrar, inesperando sem desistir. Me acolheu, me amparou, me amou. Por isso aqui estou, a adorar-te, meu Senhor. A adorar-te, meu Senhor. Foi uma incrível descoberta. Você se fez encontrar, me esperando sem desistir. Me acolheu, me amparou, me amou. Por isso aqui estou, a adorar-te, meu Senhor. Meu Senhor.
Pois é, músicas como essa, eu vi algumas pessoas dizendo, é a nossa história, pois uma das sensações mais lindas que acontecem em meu coração é que essas músicas acontecem em mim. A conversão dos meus filhos acontece também em mim. Eu renasço com cada vocação dessa que belamente se encontra. E me toca, me invade de novo. Eu acho que isso é esse processo, talvez, da fundação, onde cada história é novamente minha história. E é muito fácil me envolver com as histórias. Eu não tenho 1000 e tantos filhos. Eu tenho cada um. Deus me fez fundador e moderador individual das pessoas. Cada história me toca de uma forma diferente. E é como se se misturasse com a minha história. Eu tenho uma curiosidade. Se isso é forte aqui, quando eu vejo um filho sofrendo, dói no meu coração. Eu imagino quando eu não tivesse corpo físico. Como essa ligação será muito mais profunda. Onde eu vou poder estar muito mais perto. É por isso que eu lamento muito quando filhos se tornam longe de mim. Formam uma barreira, não sei. Me veem como um acusador e não como um pai. Porque Deus me fez pastor. E pastor caminha junto com suas ovelhas. Deus não me fez juiz. Deus me chamou a amar. E cada história dessa é linda. E faz parte da minha história. No refrão eu digo, me escolheu, me amparou, me amou. Por isso, aqui estou, a adorar-te, meu Senhor. A única diferença de mim para esse pré-discípulo é que eu cheguei primeiro. Eu pude arrumar a casa. E de propósito eu quero começar essa live hoje com essa música de um pré-discípulo. E há um mês e tanto atrás eu fiz uma música com um Abraão, que também me mandou uma letra. E rolou profundamente essa inspiração. Então aguardem para o final, que vocês vão ver a chegada e a caminhada. E isso é lindo de se ver. Vamos estudar? O coração já está cheio de emoção. Isso é graça do Espírito entre nós. Simbora, gente. Efésios tem mexido conosco muito, né? Quero saudar todas as casas em adoração. Estou vendo aí Casa São Mauro. Quero saudar a Casa São Bento, a Casa Mãe de Pentecostes, a Casa São Miguel, a Casa São Rafael, a Casa Mãe da Promessa, a Casa São José, a Casa Santa Delgada. E é você que está na sua casa, você em adoração, você que tanto contribui conosco. Estamos na luta de fechar mais um mês, estamos a 48%. Eu estendo a mão e digo, nos dê uma esmola.
A esmola apaga milhões de pecados e salva vidas. Quantas pessoas são alcançadas quando essa obra está sendo mantida? A sua contribuição faz toda a diferença. Então, irmãos, é impressionante quantos assuntos a carta de Efésios trata. E depois de tratar a vivendo na luz, né, que foi o tema de ontem, onde ele faz a distinção clara de viver na imoralidade, no pecado, ou viver na luz, ele vai falar dos esposos. Olha que interessante. De marido e de mulher, de esposo e de esposa, de vocação matrimonial. Esse Paulo, embora celibatário, era um danado, né? Sabia das coisas. Vamos ler hoje em Efésios 5, versículos do 21 ao 33. E amanhã seguimos, né? Porque ele fala dos esposos e marido, e amanhã ele fala sobre pais e filhos. Ai, ai. Tem muita gente ainda impactada aí com a música também. Olha que alegria, o Padre Alex está aí. Sua bênção, Padre. Que bom que o Senhor está unido conosco. Em especial, quero falar um pouco da alegria de no dia 11 de dezembro estarmos na Casa Santo Delgado, em Mantena, Minas Gerais, para os votos simples de 4 de nossas irmãs. Bendito seja o nome do Senhor. Meu coração já está em festa. Vamos lá que hoje estamos muito emotivos. Versículo 21. Ele já começa, né? Vamos retomar aqui para a gente entender o que Deus nos traz. No versículo 20, ele termina dizendo, 19, animai-vos uns aos outros com salmos, cantos espirituais, de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço sempre todas as coisas a Deus Pai. Eu até li, não sei se vocês lembram, né? Que eu fui a Colossenses, que confirma a mesma coisa. E como se ele encerrasse um assunto e começasse outro. Quando ele termina que a gente precisa se embriagar do Espírito, né? A levar a gente embriagado do Espírito a um degrau superior, onde a gente louva, onde te agradece, onde a gente está em unidade com Deus. Aí ele muda de assunto, sem sair do assunto. Olha que interessante. Ele termina aqui dizendo, como se estivesse fechando uma coisa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos sempre todas as coisas a Deus Pai. Ponto. Na outra linha, ele começa. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tens a Cristo. Primeiro a Cristo, depois os irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo vai entender o matrimônio, o sacramento do matrimônio, primeiro, com alguém que entendeu o seu amor a Deus e assumiu uma vocação posterior a isso. Já que você é cheio do Espírito, já que você está animado a amar o outro, se você é chamado a unir-se com alguém, se tornar uma só carne, prefigurada em Cristo, que ele vai explicar aqui, se você tem a vocação de santificar a vida do outro, de ser uma igreja doméstica que povoa a igreja de Deus, que tem a vocação de ser ninho para gerar grandes filhos de Deus, ele diz, sejam obedientes um ao outro, pelo respeito que tens por Cristo. Aí ele vai direto. Versículo 22. Esposa, obedeçam seu marido como vocês obedecem ao Senhor.
sem nenhum machismo. É bem claro o que está escrito aqui. E eu vou destrinchar para vocês. Se eu amo a Deus, se eu abandono o pecado, se eu me embriago do Espírito, se eu me animo a amar o outro, e se dentro desse amar o outro tem uma vocação específica de amar alguém em especial, ele começa tratando com a esposa. Obedeça aos seus maridos como vocês que viveram todo esse processo fazem isso com o Senhor, façam com o seu marido. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Qual é a autoridade do marido sobre a esposa? Pensaram? É fácil responder o que Paulo está querendo dizer. Qual é a autoridade que Jesus tem sobre a igreja? A igreja foi dada a Jesus. O que foi que Jesus disse no capítulo 16 de João? Capítulo 12, desculpe. Pai, rendo de graça porque você me deu eles. Você me deu para eu cuidar. E eu cuidei, né? E não quero que nenhum deles se perca. Por isso eu vou à cruz, né? Eu me dou, por isso eu me dou na cruz. Então Cristo amou a igreja se dando, se doando, cuidando, amando, amparando, abraçando, trazendo para si, sendo como fosse seu, morrendo por. Então a esposa precisa ser obediente a um marido que assumiu a sua vocação crística, de amar sua esposa, de cuidar, de ampará-la, de dar a vida por ela, né, de amá-la profundamente. Então, uma esposa que não fosse sábia a escolher um marido de Deus, casou por paixão, ela não deve essa obediência. Ela deve o respeito. Nós obedecemos ao amor, não à carne. Usando uma expressão, né, do Antigo Testamento, mas se o teu esposo é um varão, é um escolhido, é um homem justo que caminha diante do Senhor, entendeu sua vocação de ampará-la, cuidá-la, de ser o José da sua casa, há um amor profundo dele sobre a constituição do seu matrimônio. Então há um amor profundo, respeitoso, fiel, por isso obediente, de você, esposa, a este marido. Porque assim acontece o mistério da prefiguração em Cristo. É quando a obediência ao amor se une ao amor do ação e se tornam uma só carne. Por amor e para amar. Por amor se unem, por amor geram, por amor amam. Essa é uma vocação belíssima, né? Belíssima. Repito o versículo 23, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é seu corpo. Que é seu corpo. Por isso São Paulo vai dizer que quando a gente se dá em casamento, em matrimônio, o meu corpo não pertence mais a mim, e sim a minha esposa, e o corpo da minha esposa não pertence mais a ela, mas a mim. Porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E se o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, o marido precisa amar a mulher como se fosse o corpo dele. Não pode olhar, como eu falei no dia de ontem, como um pedaço de carne. Não pode usar das sujeiras do mundo, porque o que está diante de você é seu corpo, que lhe pertence, pois não é mais o corpo dela, é seu.
e que você precisa respeitar o seu corpo como o templo do Espírito Santo. E vice-versa, irmãos. Como é rico. E isso não diminui nada, pelo contrário, que o grego chama de amoeros. Isso não diminui de forma nenhuma amoeros. Pelo contrário, dentro do matrimônio, a vida sexual, o amor do homem para com a mulher é prefigurado em Cristo. Então, não usando as sujeiras do mundo para esse amor, mas é vivendo profundamente nesse amor. É por isso que é tão grave o pecado de alguém que pode se casar e não se dão em casamento. Porque não prefiguraram em Cristo o amor que sentem um pelo outro. Quando há uma segunda união, eles estão em situações irregulares, mas eles não têm como atar isso porque estão em situações irregulares. Mas quem está livre e desimpedido, São Paulo descreve com tanta atenção, não vou fazer um estudo sobre matrimônio hoje aqui, mas preciso colocar um pouco. São Paulo vai dizer, eu preferiria que vocês não se casassem, mas se vocês sentem um sentimento um pelo outro, para que não ardam, né? Para que não fiquem em pecado, casem-se. Se deem em casamento. Não, irmãos. Nós cristãos não somos iguais ao do mundo. Não, irmãos. Nós cristãos não podemos entrar na moda do mundo. Estou cansado de ouvir pessoas me dizerem assim, eu queria que o Senhor nos desse uma bênção, porque a gente não vai casar agora, nós vamos fazer um test drive. Que história é essa de test drive? Eu não me caso porque eu tenho uma alma gêmea que nasceu para me servir, para me fazer feliz. Eu me caso se eu tenho essa vocação de levar essa criatura para o céu, como ela de esforçar-se em me levar para o céu também. E de lutar juntos por uma missão que com certeza vai Deus nos dar a partir que nos confiar filhos. Porque eu não tenho filho porque eu quero. Eu tenho filho porque Deus me deu uma vocação matrimonial. E disse que se quando Ele achasse necessário, Ele me confiaria o dom da procriação. E isso orienta a minha vocação. Isso fortalece a minha vocação. Isso esclarece a minha vocação. Por favor, irmãos, escutem e entendam com carinho o que eu vou dizer. O mundo secular disse que a gente nasce, cresce, se forma, fica jovem, de jovem fica adulto e procura uma pessoa para casar-se. Nem sempre é assim. Nem todo mundo nasceu para casar, nem todo mundo nasceu para ser freira ou padre. Ou irmão. Não nasceu. Tem pessoas que não nasceram nem para o matrimônio, nem para a vida religiosa. Nasceram para ser solteiros. Ou porque adoeceram na vida, não têm condições de serem casados, porque destruirão a vida do outro, a psique do outro, manipularão a vida do outro, adoecerão o outro, porque a pessoa é tão egoísta que é capaz de viver a dois. Ele não sabe, ela não sabe devotar a sua vida em Cristo. Não sabe obedecer, porque se une ao amor, e não sabe ter autoridade em nome do amor. Tem abuso de poder. E de jogar sobre o outro a responsabilidade de fazê-lo feliz, que não é essa a vocação do matrimônio. Nem sempre amar é um ato de felicidade. Às vezes amar dói. Às vezes amar é exigente.
Às vezes, por amor, há tanta renúncia, tanta perda. Por amor se abre mão de sonhos, de desejos, pelo bem do outro. Então, não me venha com contos de fadas ou encantamentos mágicos. Não, irmãos. É uma realidade santa, bela. Quando ela é o chamado, é riquíssimo em vida. Mas precisa ser vivido se você tem essa vocação. Versículo 25. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Maridos, deem a vida por suas esposas. Maridos, deem a vida por suas esposas. Se gastem por suas esposas, como Cristo amou a igreja. E dê sem esperar algo em troca. Uma frase que eu escuto muito nesses anos de vida pastoral, eu escuto muito casais dizer assim: mas eu me dou tanto, eu faço tanto. E ele não reconhece, ele não agradece, ele não... Você faz para receber? Você faz para ser aplaudido, é? Pronto. Jesus mesmo diz em outra passagem, já recebeu o que você queria, aplauso. O meu amor por alguém não pode ter nenhuma condição, nem mesmo de ser amado de volta. O meu amor por alguém é um ato solitário, é uma decisão minha. Eu decidi amar. Que o outro ame, que o outro não ame. E amor jamais se acaba. Amor jamais se acaba. Se acabou é porque não é amor. Não era amor. Não estava prefigurado em Cristo. Porque Cristo não largou a cruz. Cristo ressuscitou depois da cruz. Ressuscitou depois da cruz. Mas carregou a sua cruz até o fim. Marido, ame sua esposa assim como Cristo amou sua igreja e deu sua vida por ela. Versículo 26. Ele fez tudo isso para dedicar a igreja a Deus, lavando com águas e purificando com sua palavra. Eu queria que Daniela lesse o versículo 26. Para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra. É por isso que recebemos o sacramento do matrimônio. Para santificar o amor que temos pelo outro. Para que o amor seja de verdade. De verdade, irmãos. Para que o amor seja santo, purificado pela palavra. Quando você, diante do altar, promete ao seu irmão amor e fidelidade até que a morte o separe, o ministro põe a mão ou estende a mão e diz: pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que abençoa os primeiros pais no paraíso, cele o compromisso que fizeste diante da igreja, que agora aí o mistério, que ninguém separa o que Deus uniu, porque o Deus uniu através da palavra para a purificação, para a santificação, para a obediência, para a doação, para que o amor reine. Não é um ato civil, não é um ato que tem fim, não é um término, é uma continuidade. E toda desonra
toda desonra que eu promover depois dessa minha atitude é mácula na minha alma, é prego que fura a parede da minha salvação e que deixa as marcas, porque eu nasci para amar, como Cristo amou a igreja, e a minha esposa nasceu para obedecer por amor e fidelidade, dando sua vida por. O matrimônio é um ato de doação mútuo à vontade de Deus e não à sua. Não casei para ser feliz. Felicidade é um dom de Deus. Felicidade é um fruto do Senhor que vem daqueles que fazem a vontade de Deus. Eu casei por obedecer a Deus e para assumir uma vocação que Deus me confiou. Não confunda seu casamento. Ai, que eu ando desanimado no meu casamento, que as coisas mudaram. Não. Você vai viver eternamente adolescente. Ou Peter Pan cresce, ou Cinderela acorda. É porque o meu casamento não é mais igual. Depois de 10 anos, quer que seja como? Não surgiu? Não! O amor tem várias faces. Acorda, você envelhece, o outro também. O amor tem que acompanhar o corpo físico e suas mudanças. É que esse mundo louco tem botado sensações de querer ser eternos, de querer ter uma juventude perene. Veja como se torna ridículo o desejo de pessoas idosas a querer serem jovens sem saber assumir seu tempo de vida. Há um amor para cada tempo. E há um tempo cada vez mais rico de amor. Se você entendeu sua vocação, se você deliberadamente amou, esse amor só aumenta, embora seja diferente. Sobrevoe o passado e dizendo obrigado por ter vivido. Mas ame o presente, porque o único jeito de ficar aqui na Terra, vendo mais coisas, é envelhecendo. É mudando. Versículo 27. E fez isto para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda sua beleza, pura e perfeita, sem mancha, sem mácula, ou qualquer outro defeito. Está vendo a santificação? O homem deve amar a sua esposa, assim como ao seu próprio corpo. Então não faça com o corpo do outro o desrespeito que você não faria com o seu. O problema é que nos tempos de hoje a gente não se respeita, né? Perdoa, mas eu sou sincero. Pelo jeito que vocês tratam seus próprios corpos, já mostra que vocês não respeitam seus corpos. Como é que vai respeitar o corpo do outro? Jesus já disse, se seu olho está sujo, toda sua mente está suja, todo o seu ser está sujo. Então, como você olha para outra pessoa, faz parte da sujeira do seu coração. Aí você não vai respeitar, né? Você não se respeita. Você fere seu corpo, o templo do Espírito Santo, você abusa do seu corpo, é lógico que você vai olhar para outra pessoa e abusar do corpo do outro. Porque não há amor em você. Sua bênção, Padre Evandro, que alegria. Sexta-feira estaremos juntos na canção nova. Queremos lhe dar um abraço. Estou falando sobre matrimônio, Padre. Estou falando sobre Efésios 5, versículos de 21 a 33.
Porque ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, versículo 29, gente. Que ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Alimenta e cuida. São Paulo define muito bem os elementos da vida matrimonial. Alimenta e cuida. Ampara e sustenta. Doa-se. Sem recompensa. Doa-se por amor. E a doação se torna um ato de liberdade. Porque amor é um ato livre. E você faz coisas simples, repetidamente, por amor, sem receber nada em troca. Nem obrigado. Quantas vezes trazemos doenças do mundo, ideologias do mundo para dentro dos nossos matrimônios e tornamos a vida do nosso irmão, da nossa irmã, nosso esposo, nossa esposa, um inferno. Um inferno. Porque no lugar de amar, você é um intransigente, você é um exigente, você é um egoísta que vive na perspectiva de si e joga sobre o outro uma responsabilidade imensa de lhe fazer feliz, porque tem que lhe tratar como você imagina, como você deseja, como você quer. Coitado. Às vezes o outro ou a outra não teve. Não recebeu amor. Não recebeu carinho. Não sabe ser afetuoso. Ama. Mas ama de uma forma diferente. Mas você quer amor de telenovela, de filme, de livro, de romances esotéricos. Você quer conto de fada. Você foge da realidade e se torna infeliz. E me perdoe dizer essa palavra, que eu não gosto de dizer, mas torna a vida do outro um inferno. De tanta cobrança. Quantos casais eu vejo que quando estão sozinhos são outras pessoas, mas na frente do seu parceiro parece um boneco de gesso. Boneco de gesso. Porque você tem que entrar no script. Você não pode desagradá-la. Difícil, irmãos. Eu tenho pena de muitas vidas que eu vejo casadas. Carregam e arrastam correntes sofredoras. E sofrem muito. Porque tem a toda hora que atender a expectativa. E quando fez 99, não fez o 100%, o pau canta. O seu gostar é aplicado com chicote. Não com o doce beijo do amor, que tudo desculpa, crê e suporta. Versículo 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então precisamos ser prefiguração de Cristo. Então precisamos ter atitudes de Cristo. Precisamos, como diz Padre Zezinho, tantos anos amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria.
Olha como o teu lar vai ser diferente se você pegar o sapo cururu que está do seu lado, o abacaxi que você comprou e transformar em sacrificial. E que você seja o Cristo para o outro. Nossa, que vida abençoada. Que casa sem briga. Que vida sem confusão. Se você parar de pedir ao outro o que ele não tem para lhe dar. Você escolhe casar com uma pessoa que é adoecida e quer que ela fique sã à força. Que ilusão é essa, irmão? As más escolhas são frutos de escolhas más. O que plantar será exatamente o que colherás. Às vezes você escolhe bem, casa bem, depois adoece, imagina. Depois as porradas da vida adoece, enfraquece, amarga. E você precisa amar o que tem. Versículo 31. Como diz a Escritura Sagrada, é por isso que o homem deixa pai e mãe para unir-se a sua esposa e os dois se tornarem uma só carne. Versículo 32. Há uma verdade imensa revelada nesta passagem da Escritura e eu entendo ela. Está falando a respeito de Cristo e sua igreja. Eu só me torno metade perfeita do outro se eu entender isso em Cristo. Se eu fizer dessa vocação em Cristo, se eu amar em Cristo, se eu ver o meu irmão, meu esposo, minha esposa como templo do Espírito Santo e prefigurar o meu amor em Cristo, senão eu posso até estar do lado do outro, mas às vezes até por idolatria, por apego excessivo à carne, por doenças sexuais instaladas e por outras e outras que eu não vou nem entrar aqui no tema. Mas também está, versículo 33, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar e amar seu marido. Entendeu? Vive? Pois é. Pois é. Eu vejo erroneamente pessoas dizendo assim. Há irmãos e irmãs que escolhem ser celibatários. Meu Deus, que desperdício não casar. Será? Casar sem vocação. Casar sem ordem de Deus. Casar por apetite sexual. É a maior desgraça que você pode fazer na sua vida. O casamento não é o fim de uma vida adulta. É a vocação enviada por Deus. Por isso que às vezes eu escuto pessoas dizendo: o Senhor é um dia casado, né? Que eu gostaria muito que a igreja abrisse para os padres, os diáconos se tornarem padres. Eu? Eu não queria nem ser diácono. Porque essa dupla sacramentalidade é muito difícil. Porque atender às exigências do diaconato e as exigências amorosas do matrimônio é uma exigência dupla. Como diz São Paulo, porque quem tem esposo ou esposa precisa dedicar-se a ela, porque tem todo esse mistério aqui e vai reduzir ao dedicar-se a Deus. É por isso que alguém na sua juventude, ou seja, na sua fase adulta, decide ser tudo de Cristo,
tem todo o tempo, toda a energia, toda a vida doada a Cristo. Esse sim assume um sacerdócio de amor. Pensem nisso. Solteiros. Casados. Meia volta, vou ver. Santifique seu lar. Tornem o seu lar um lugar de felicidade. Torne seu lar um lugar de felicidade. Fazendo com o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse com você, sem cobrar que ele faça. Ame. Ame. É por isso que eu vou terminar dedicando a vocês uma música que eu fiz com um filho, né, que me mandou uma letra e me mandou uma letra falando sobre os que estão na beira do poço e não permitem caminhar. Porque depois da conversão, há um grande chão para se manter fiel àquilo que Deus quer. Lá no meu tempo da JC, tem uma música que dizia: fácil é amar, Jesus, difícil é seguir. Pois é, o poço é um lugar, para nós que temos a vocação de adoração, o poço é um lugar de conversões diárias, de assumir sua vocação de verdade. Então, escutem com atenção o que essa letra diz. Se permita adentrar. Se permita adentrar. Se permita ir além. Assuma a sua vocação e faça a sua vocação ser uma bênção para o outro, para a igreja, para alegrar o coração de Cristo. O poço é lugar de sair do lugar, de parar de fingir, de despir sua alma, de deixar a máscara cair. O poço é um lugar onde a vida habita, a prefiguração do céu, onde o Cristo senta e conversa bem direto com você. Porém, o sol do meio-dia não te deixará mentir. Ele é o sol. Aquele que está do outro lado espera por ti. Se permita adentrar e ser amado pelo amor. Encare o projeto, uma louca paz que a vida fez. Seu semblante não é de samaritano que Jesus deu de beber. Se permita adentrar, ser amado pelo amor. O poço é o lugar de sair do lugar, de parar de fingir, de despir sua alma e deixar a máscara cair. O poço é o lugar onde a vida habita, a prefiguração do céu, onde o Cristo senta e conversa bem direto com você. Porém, o sol do meio-dia não te deixará mentir, te deixará mentir. Aquele que está do outro lado espera por ti. Se permita adentrar e ser amado pelo amor. Encare o projeto, uma outra face que a vida fez. Seu semblante não é de samaritano que Jesus deu de beber. Se permita adentrar e ser amado pelo amor. Pelo amor. Se permita adentrar. Ser amado pelo amor. Pode haver um tempo que você queira, mas ele não esteja mais lá. O meio-dia passa, a vida passa, o encontro pode até passar. Se permita adentrar e ser amado pelo amor. Encare o projeto, uma louca paz que a vida fez. Seu semblante não é de samaritano
caminho que Jesus deu de beber. Se permita adentrar e ser amado pelo amor. Se permita ser amado pelo amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.